somebody sort of asked me questions like, what did you learn from Paulo Freire? So I was wondering, and the answer is, well, everything, a lot, but it made me think of what I learned from Paulo Freire. I used to have cut out on my wall a cartoon, a joke from Punch magazine, which showed a little girl who came to the teacher after class and said to the teacher, what did I learn today? And the teacher said, funny question, why don't you ask me that? The little girl said, when I get home, Daddy will ask me, what did you learn today? And I never know what to say. And I think maybe the serious thing that I learned from Paulo Freire is that that's not just a joke. That it sort of says what's so wrong with the whole school idea. The teacher is doing something to this girl. The girl is not conscious, doesn't have a consciousness of what it's all about. And that what we're really trying to do in education of small children is to, you can say it all sorts of ways, give them more consciousness of the process, more control, put themselves in it, but it's the opposite of having to ask the teacher, what did I learn today? Eu acho que o que o Pepper agora colocou com um certo gosto de humor, é realmente muito mais humor do que ironia. More humor than irony. No sentido profundo da significação, da diferença entre humor e ironia. Evidentemente que o bom é fazer humor com relação à educação e não ironia. Quer dizer, a história enfatiza a compreensão mecanicamente quantitativa do conhecimento, o que é um absurdo. Quer dizer, a garota podia ter perguntado também à professora, veja, quantos envelopes de saber a senhora depositou em mim hoje? É essa compreensão do ato de ensinar, quando na verdade, e por isso ele disse com humor também, que o que alguém pode aprender de Paulo Freire é exatamente o contrário disso. Porque eu sou a pedagogia antagônica a essa. Eu sou uma epistemologia antagônica a essa. Não. Eu sou uma ética diferente dessa. Quer dizer, eu não sou nada disso, porque eu sou o antagonismo disso. E eu faço questão, eu não gosto de discurso. Eu não sou um homem bonzinho. Agora eu busco ser um homem bom. Mas bonzinho, Deus me livre. Se alguém quer me ofender, me chama de bonzinho. Eu não sou, agora sou um sujeito educado, isso sim, bem educado, direitinho, disciplinado, cortês, isso eu sou. E faço questão até de ser mais respeitador, mas bonzinho, pelo amor de Deus, não. Então eu sou o antagônico mesmo disso tudo, eu sou o contrário, o oposto disso tudo, quer dizer, eu sou por uma pedagogia da curiosidade. Por isso eu defendi com o filósofo chileno Faundes uma pedagogia da pergunta e não da resposta. Que é exatamente a pedagogia que se funda nessa curiosidade, sem a qual não há pedagogia, e que aumenta essa curiosidade. Então, eu já começo agora. Once again, I ask you to forgive me, because I took advantage of your question in order to make a speech like the Baianos, the Brazilians from Bahia, who love the microphone. So I'll take advantage of your speech to make another speech. Let's see, let's be very provocative. And I'm going to say something oversimplified. Paulo said, you can't understand how anybody... A fala dele é whichever way he likes. profundamente estimuladora. Your speech was profoundly stimulating. E por isso mesmo desafiadora, quer dizer, ela instiga.
investigating. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer assim, uma espécie de listagem temática, ou de temas geradores, para usar uma terminologia You want to develop e que eu thinking captei no that you capture in your discourse. Por exemplo, a dimensão histórica, The historical dimension, história e tecnologia, history and technology, história, geração técnica, history, generation and technology, cultura, falando em cultura, eu incluo imediatamente cultura de classe. Uma coisa, por exemplo, é que eu tenho um neto hoje de 23 anos, um baita especialista nesse negócio de he has a grandson, chama isso 20 neto, years não sei old, o quê. and he's specialized in that. Ele faz um diabo com isso já. E tem a neta de 6 anos operando o computador. Mas isso é a minoria da sociedade brasileira. E o que dizer dos filhos dos 33 milhões de brasileiros que a essa hora estão morrendo de fome? Quer dizer, qual é a repercussão da tecnologia junto da maioria de crianças brasileiras hoje? E daqui a 20 e 30 anos, esses milhões de meninos brasileiros estarão mais distantes ainda da tecnologia. Eu concordo com a análise dele com relação aos estágios, aos 3 momentos que ele colocou na experiência da produção de conhecimento. Eu acho que são muito lúcidos. A crítica que ele faz ao segundo momento, que é o momento da escola, por exemplo, é uma crítica com que eu concordo, mas eu deixo de aceitar a proposta, que não é uma proposta. Popper, não é, he does not propose. He says that this thing is coming up, that is the end of the school. That's not proposing. Tem consciência disso, tu estás constatando. And it's very hard to get educators to see that distinction. Yeah. É difícil o educador ver essa distinção. Para mim, é que isso não é uma constatação ainda. Quer dizer, eu constato que a escola está péssima, mas eu não constato que a escola esteja desaparecendo e vá desaparecer. Por isso, então, eu apelo para que nós, os que escapamos da morte da escola e que estamos sobreviventes aqui, modifiquemos a escola. Para mim a questão não é acabar com ela, mas é mudá-la completamente. É radicalmente fazer que nasça dela, de um corpo que não mais corresponde à verdade tecnológica do mundo, um novo ser tão atual quanto a tecnologia. Quer dizer, eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, sepultá-la, mas é refazê-la. E eu digo agora por que isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente pensa muito remotamente, alguns milênios, naquele primeiro momento, naqueles primeiros momentos em que homens e mulheres comendo maçã ou comendo banana, não importa, agora tem umas pesquisas novas que dizem que pecado por cada banana, não importa maçã ou banana, que os homens e as mulheres, ao se experimentar socialmente
fronte do desafio, terminaram por descobrir que estavam fazendo uma coisa que não sabiam bem o que era ainda. Quer dizer, não havia sequer ainda, possivelmente, na sua linguagem, o apelido da coisa que estavam fazendo. Quer dizer, elas e eles estavam sabendo. Mas possivelmente não havia o verbo ainda. Ou mesmo assim, porque a linguagem só chegou muitos milênios depois que homens e mulheres já estavam de pé mudando o mundo. Porque as primeiras coisas que nós fizemos foi mudar. E dar nome à mudança só veio depois, com a linguagem. Portanto, começamos a saber, sem dizer que sabíamos, muito tempo antes. Aprendemos antes de ensinar. We learned before teaching. Foi exatamente a constatação de que aprendíamos sem ensinar que nos ensinou a ensinar. Quer dizer, foi a experiência de aprender, foi a experiência do último estágio, do primeiro estágio. E inventou o segundo. Para mim, o problema que se coloca hoje é de corrigir os equívocos do segundo estágio, que são todos, para mim, equívocos não didáticos ou metodológicos, mas ideológicos e políticos. Por isso é que tem que mudar é o mundo politicamente, é o poder que tem que ser mudado. E para isso não tem que falar que a história morreu, nem que as classes desapareceram. Isso tudo é conversa para não mudar o segundo estágio. All the features of the new liberal perspective or ideology working in order to preserve the second stage. Nevertheless, in order for us to change the second stage, we have to change the liberal speech. But can I just say something? Can I insert something there? Yes. You know, will there be school? I'm not saying that school's got to go away. Well, it depends what we mean by school. But I think that what we need to note, and very clearly, and this is something else I learned from you actually, that we must be conscious and critical of what it's about fundamentally. And now, what's wrong with school is not detail. What's wrong with school is absolutely fundamental. So fundamental that to say you're going to correct that is not really far from saying you don't have. And I just have to make a list of them, because I think there's some that you haven't even. I know you concentrate on the political, which is there, and I agree, but let's take something, how ridiculous it is. Why do we, well, first of all, the idea that it should be school as a place where you say, now you are learning, not living. Now we segregate people by age. Now we have all this stuff, you know. Okay, well, we don't... Look, I agree with you. You know what is my main question? Is it an ontological problem or a political problem? It's a political, not ontological. No. I want to say that the school is not dead in itself. Yes, it is. In itself, no. If school means a place where children are segregated from society and segregated amongst themselves by age and put through a curriculum. Now, go and ask any school administration in the world, what are you doing? But it's not necessarily what should be. Well, we could have something else which you can call school if you like. Yes, look, no, I don't have, but we have to create. Do you know what is my question? Por exemplo, eu também não aceito que me digam, por exemplo, que o homem e a mulher nasceram para ser dominados. Que os pretos são inferiores aos brancos. Eu não posso aceitar isso, quer dizer, é isso que eu penso, que eu falo de pensamento metafísico, não científico. A escola não é em si mesma errada, ela está. There is a difference between the verb to be and to be. Você está.
Well, let me take it another way. Here's another side of the politics, and a quarrel with another statement that we who went through the school and survived it should change it. I don't think that we are the force that will change the school. I think that in the past that there have been many people who have proposed more or less radical changes of school. I mean, like Dewey said many things, and of course in many ways he was made himself impotent by neglecting the power of the political system. But basically he had a philosophy, and he said, agree with my philosophy and you will change school. And I think Illich also, deschooling, says this is a good idea. And I think, I'm not saying that, as you pointed out, I'm not saying it's a good idea to change school. I'm saying that it is inconceivable that school as we've known it will continue. Inconceivable. And the reason why it's inconceivable is that little glimmer with my grandson, who is used to following knowledge when he wants to and can get it when he needs it, and can get in touch with other people and teachers, not because they've been appointed by the state, but because he can contact them in a network somewhere. These children will not sit quietly in school and listen to a teacher give them pre-digested knowledge. I think they will revolt. Eu não sei o que é que discordo. Existe, por exemplo, my difference, or the difference between me and the Ivan Illich, for example. Because the Ivan Illich, I remember the times I was in Cuernavaca with him and o autor de Morte em Tenra Idade, Jonathan Kozol, Jonathan Kozol, ele, eu, um bando de intelectuais americanos, latino-americanos, de Castro de in a first moment, Ivan Illich was against the schools. In a second moment, because he considered the schools bad in themselves, as a bad institution, which should be cut. Em segundo momento, ele estava contra a educação. In the second moment, he was against education. Já a educação. Isso, no seminário que ele fez comigo um dia todo, em 74, em Genebra, para europeus, filósofos, etc., ele disse, há poucos anos atrás eu estava contra a escola e hoje venho aqui dizer que estou contra a educação. Éramos e somos muito bons amigos, e eu dizia para ele, a diferença entre nós dois está em que você está contra a educação e eu estou contra certa educação. Quer dizer, eu não estou contra a educação, porque eu acho que ela é um fenômeno, é uma criação nossa, entende? E que se dá na história. Quer dizer, minha briga, então, pode ser que eu seja, então, ingênuo, maybe I am naive, no, lyrically naive, no, maybe I don't become angry because of that, if you say to me, no, it's naivete, achei sempre um vermelho. Mas é possível, então, que eu seja ingênuo, mas eu prefiro tombar na ingenuidade esperançosa de um dia poder mudar, a cruzar os braços hoje na desistência fatalista de que não é possível mudar. I think maybe this is not a real issue. I mean, the question is, what is changing school? And some good models that I see some places where in some there are few school districts where they will allow a seed of change by, for example, in some school districts in New York City, they will allow a group of teachers who have a proposal to start a small school with a different philosophy of education, and provided that they've got an argument and that parents are prepared to let their children come, they can set up. So it's still school, I mean, it's even the same buildings, and ultimately it's controlled by the same people pay the janitor. But what is happening in some of these is very different from the defining structure of what I call school with a capital S, which is about curriculum and classes and all, that we agree is a bad thing.
So I think it's possible that there would be a shift that within schools, alternatives can grow up. I think also we'll see alternatives growing up outside of the schools. I think we see in the United States recently a tremendous increase in the homeschooling movement. People just keeping their children out. So I think this change is coming about in all sorts of places, and we work through it. And I think where I seem to be taking a sort of harder position that schools ban is that, I mean, I think that there's a kind of, we call it narrow liberalism of discourse inside education that talks about curriculum reform, change of school management, and has a general model of, it ignores historical features too, such as there is this bureaucracy. This bureaucracy has its own interests. This bureaucracy is not doing what it's doing. It's not open to argument about what's the best interest of the children. I mean, I'm not saying they're all bad people, but they've also got their own culture that they live in, and I don't think we can appeal to them or try and persuade them or argue with them. But I'd like to add one more example to this thing. I have a chapter in my last book, which has got translated in Portuguese, on which I think is an example. I think is an example of taking a historical approach on a minor scale. It's not a big history of society. So if you go into schools nowadays, you see a lot of computers. And almost everybody agrees computers are not being very well used. Now, the liberal discourse says the schools don't know how to use the computers. Let's do research and find out the best way to use the computers, and then they'll be used well, and they will have all sorts of good results. Now, I think it's exactly the other way around. The school bureaucracies know very well how to use the computer in order to reinforce their own concept of school. And I find very interesting that sort of going in the 1970s, the first time I saw any microcomputers in school, it was always a visionary teacher and a rebellious teacher who didn't like what she was supposed to be doing, and saw the computer as a way of doing something different. And often this is a bit romantic, and they didn't really know exactly how this was going to, but they felt this thing, and so it was an instrument of radical change, because that's what they thought it was about. And then round about the middle of the 80s, this thing got into the hands of the school administration and the ministries and the, whatever we call it, commissioners of education, state education departments. And now what they did was that no longer are there computers in the hands of visionary teachers in the classroom. They're now pulled together, and there's now a computer classroom. There's a computer curriculum, and there's a special computer teacher. In other words, it's been thoroughly assimilated to the idea of the way you do things in school. So have to act, but we do see examples. I know there are examples in the world of where teachers in a school have demanded and won the right to do things differently. So they've escaped from that control. And I think that this is the political axis that one of the political axes we will work with, and the parents, and especially the children, are going to be more and more allies in helping teachers bring down the control of the bureaucracy in the school. So I don't say it's easy, and you might say, well, then it's not school anymore if they do bring it down, but that's our famous semantic difference, so we shouldn't. But that's what I think we've got to challenge. It's only through people challenging that control that there can be real change. No fundo, a questão que ele coloca tem muito que ver com os anos 70, com as teses reprodutivistas que Althusser levanta. E eu vi desde os anos 70 mesmo, quando eu morava na Suíça, e li os primeiros textos do Althusser sobre isso, e dos outros, dos companheiros dele. Eu sempre procurei ver ver o outro ângulo da reprodutividade da escola como tendo como tarefa a reprodução da ideologia dominante.
E o outro lado, aqui eu chamo por uma compreensão mais dialética, menos mecanicista, é exatamente o lado daqueles e daquelas que se dão uma tarefa, que é a tarefa de não reproduzir a ideologia dominante. Essa é a mesma briga de quem quer mudar a política geral da sociedade. Eu não vim, por exemplo, eu pessoalmente não vim para o mundo para ajudar a direita, querendo, sabendo, entende? Que eu posso ajudar a direita num momento de ingenuidade minha, mas que descubro e me peço desculpa e não vou mais ajudar a direita. Quer dizer, conscientemente eu não ajudo a direita, entende? Então a briga é fácil às vezes, a briga às vezes é dificílima, entende? Isso é a briga também da gente dentro das escolas. Agora, há um outro aspecto com relação à conversa com ele, do primeiro, do segundo estágio, do terceiro, que eu gostaria de jogar aqui. Em primeiro lugar, o meu problema não é preservar o nome escola. Pode chamar amanhã, pode chamar memória. Aonde vai? Vou a memória, está indo à escola. Não interessa o nome para mim. Interessa um determinado espaço e tempo onde determinadas tarefas se cumprem, sociais e não só individuais, históricas, políticas, etc. Por exemplo, eu acho que uma das coisas, se o segundo estágio é horrível, se o segundo estágio conseguir cumprir umas poucas tarefas assignadas, está certo isso, indicadas à escola hoje, de forma correta. Eu não tenho nada contra que se chame memória, que se chame Encantado, Ilha das Mulheres Bonitas. A escola se chama agora Ilha das Mulheres Bonitas. Isso é uma maravilha, não tem problema aí. O que eu quero saber é como organizar certas tarefas. Como, por exemplo, uma das razões da criação da escola, que ficou muito clara mas muito recentemente, é a de que, na experiência do primeiro estágio, você não chega a alcançar, como hoje não se está fazendo na escola, isso é um dos pecados dela. Você não chega no primeiro estágio, você não chega a fazer a sistemática do conhecimento que assegure a continuidade do processo da busca do novo conhecimento. Quer dizer, uma das tarefas centrais da escola é proporcionar o conhecimento do conhecimento já existente e a produção do conhecimento ainda não existente. Existem two main tasks of the schools: to get the knowledge of the already known knowledge, and to produce the knowledge not yet existent. O primeiro estágio, com as modificações tecnológicas, acelera indiscutivelmente a apreensão do conhecimento, mas não necessariamente da razão de ser do conhecimento. Por exemplo, de quê? De Trias, de neto dele. O neto opera o computador com uma facilidade extraordinária, possivelmente maior do que a dele, e a razão para isso é que o neto nasceu dentro da era da computação. Ele nasceu então na história da computação e nasceu na cultura da computação. One thing is to be contemporary of certain technological advance, the other thing is to arrive before the advance of technology.
por exemplo, o que foi de que eu fui contemporâneo. PRA8, Rádio Clube de Pernambuco. Uma coisa fantástica, até que eu ficava assustado, como é que pode falar longe e a gente ouvir aqui, e aqueles botões. Só isso. Computação, eu olho e me espanto com isso, entendeu? Eu acho uma maravilha, mas eu não sou coexistente. Eu não sou contemporâneo. E isso pesa. Isso pesa, fica no ar. A atmosfera histórica está cheia de computação. Está cheia de telefone esse que os malucos dizem aí, celular. Quer dizer, há uma história dos fatos que engravida os fatos. Isso é difícil para dizer. My question, meu problema é o seguinte: como trabalhar a promoção necessária do conhecimento do saber comum, do senso comum, para o conhecimento mais metodicamente rigorizado da ciência, sem a organização correta de uma entidade para isso. Quer dizer, em última análise, o segundo estágio, o ideal é que ele se transforme e substitua a maldade da distorção do segundo estágio atual, sem perder as características docentes dele. Eu não sei, pode ser que eu esteja completamente errado. Eu sou contemporâneo da escola, não sei. Do you see? One of the problems, I don't say that I have the answer, but I challenged by him, I think of that. That is, because look, it is not just looking at the operating the computer that I get the raison d'être for the computer. Well, yes. It's not simply by operating it, but it is by, for example, this morning we were at the Millennium 3 project, seeing some kids who were making objects on a computer screen, geometric objects. And these are small 8, 9-year-old children, and so I think that these children, better than anybody in a primary school, knew the raison d'être for not only the computer but for geometric knowledge, because they were using geometric knowledge to make things on the screen. But they are learning that inside of a school. No, I don't think that. Do we call that a school too? Bienal is not a school. Yeah, you see, I don't know how much they learn. I think that simply by having access to this computer and a very small amount of teaching of how to do something, they can start building and constructing things, and they begin to see exactly the raison d'être, the reason for having geometry. Now, once they've got that, I'm sure that somebody who is well articulated, can serve a great function in tidying it up for them. So I imagine kids who become interested in that might spend a few hours in a little seminar or course, or where somebody who really has a mathematical perspective will connect together the ideas that they have, that they've emerged, developed, picked up from one another. We will need an extra, but I think that the time needed for doing that is maybe 10% of the time that we spend in. So it's like, I see it like kids going to piano lessons or that when they want to and they need to. And I imagine people of totally different ages who at some stage of wanting to know these things come together in a place where they can find them. But in fact, you know, it's exactly when you say, well, the important thing is how do they see the raison d'être,
That's exactly what school does not give them. Yes, I agree. And which they discover by themselves much more readily in this sort of less structured. But this is what I want. Right now, you are not saying that the school does not need to continue. You are proposing something different. Oh. Yes, this is for me fantastic, because what really the school would have to be done is to challenge the epistemological curiosity of the students in order for them to discover the raison d'être for the facts and for the objects of knowledge, and not doing what it is doing now. If we can help the school, because the students, when the students come to the school, they already know lots of things which the school never taught them. And now it is easier for a good teacher to say, look, all these things you already know now have a certain scientific explanation which I will speak about now. Well, fantastic. I spent a lot of time. I'm prepared to help any school that wants to do this. But maybe that's a good. Maybe that's a good thing. Maybe that's a good place to end this discussion. I think I'm going to get a little. I haven't been well the last day, but I would like to propose that this is a great discussion, and we should set a goal in the near future of having a day or two of this kind of thing, maybe with these people participating more. And I think the dialogue could be useful to a lot of people afterwards. Good. Okay. I had to. Thank you.